nosso papo de hoje é sobre você pode estar a caminho do inferno e não sabe. Então a nossa reflexão hoje, eu, você e a Simone, é sobre coisas que nos distraem ou coisas que nós estamos fazendo sinceramente errado. Então a gente vai bater um papo sobre isso. E a gente já vai começar conversando com você que existem algumas coisas que Deus quer que a gente faça. Então Deus quer que a gente trabalhe no reino dele, Deus quer que a gente trabalhe para o crescimento, que a gente ame o próximo. O vídeo da semana passada sobre o cristão ser proativo vai falar muito, ó, tá o card aqui do lado, vai falar muito sobre isso. Então te convido a assistir esse vídeo, que é muito interessante. Mas a gente vai começar falando de algumas coisas bem genéricas sobre coisas que nos atrapalham. Então a primeira coisa que a gente tem conversado muito é sobre as coisas que nos distraem, né? Coisa que muitas vezes a Simone fala muito isso para mim. Rouba a nossa atenção, né, o tempo todo. Nós somos disputados, né, por atenção. Disputados por atenção. E não é uma coisa sua, é uma coisa nossa. É uma coisa que a gente está compartilhando com você. Então, a distração é uma coisa que atrapalha bastante. Ou então a falsa religiosidade. Já me peguei sendo um falso religioso, indo na igreja por ir, participando das atividades por participar. É muito difícil da gente admitir, mas é verdade. Já aconteceu. Não sendo sincero com as coisas de Deus, já aconteceu comigo, já aconteceu com a Simone. Então, o que a gente conversa sobre? O ativismo, né? O ativismo religioso. Falta de tempo, sempre como desculpa. Então, tudo isso são coisas que acabam tirando a gente do caminho certo, que é Jesus, e nos levando para um caminho paralelo que não é Jesus. Então a gente tem que estar atento. E olha só o texto que a gente vai começar lendo lá de Mateus 7:21. A Simone vai ler, a gente vai projetar aqui do lado. Aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Então existem coisas que a gente faz, pensando nesse texto, que diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que são pessoas que mostram temência a Deus, que mostram respeito a Deus, não de forma sincera, mas mostram. E aí Jesus deixa isso claro, que não vai entrar no reino dos céus. Mas a gente vai para coisas que não garantem a nossa salvação. A gente lembra que para garantir a nossa salvação, a gente tem que aceitar Jesus. Então, fica com esse, aceitar Jesus como seu Salvador é o que te garante salvação. Mas, ir à igreja. Então, eu vou à igreja todos os domingos. Não, mas eu vou todo domingo de manhã, todo domingo à noite, eu vou lá, eu vou de segunda, quarta e sexta, eu vou de quarta, eu participo. Ir à igreja te garante salvação? Não. Não te garante salvação, mesmo que Jesus deixou esse exemplo que a gente deve ir à igreja, que é o texto que a Simone vai ler pra gente. Mas o fato de ir à igreja não te garante salvação. O que te ajuda a ir à igreja? É porque você escuta da palavra de Deus. E como a fé vem pelo ouvir, você escuta e a tua fé cresce. Então lê o texto pra gente, por favor. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,16. Parte da frase que a gente pega, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir à igreja. Então, mesmo que eu entendo que eu não preciso ir à igreja para ser salvo, eu vou até mudar essa frase, não é que eu não preciso ir à igreja, mas que não é eu ir à igreja que vai me garantir a salvação, mas eu tenho que seguir o meu mestre. Se Jesus ia à igreja, já falei exatamente essa frase num outro programa, num outro bate-papo nosso. Quem sou eu na fila do pão? Foi exatamente o que eu disse. Para não ir à igreja. Quem sou eu e quem é você, quem é a Simone? Para a gente, se Jesus ia como segundo o seu costume, ele ia, eu devo ir. Então, mesmo que não me garante, eu devo ir. Segundo, falar de Deus. Não é o fato de eu falar de Deus que minha vida é sincera, não é o fato de eu falar de Deus que eu sou humilde, e aí não cabe a nós julgar quem é humilde, quem não é isso que a gente vai fazer, não é isso. Mas não é o fato de falar, eu tenho que falar porque é uma ordem.
Deus, através de Jesus, deixou essa ordem para a gente, para pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, discípulos quer dizer alunos, né? Jesus deixa claro que a gente tem que fazer alunos. Então não é porque eu, não é isso, mas isso não te leva ao céu. E o texto lá de Jesus falando, ele vai falar sobre um grupo chamado fariseus, que era um grupo de religiosos da época. Os fariseus, eles eram um grupo religioso da época, e eles se diziam mais santos que os outros. Lê o texto pra gente, por favor. Eu mudei? Eu pulei? Você mudou a ordem. Então vai lá. Então... Para falar de Deus, nós temos o versículo que está lá em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso mesmo, não tem problema. Mas portanto, a gente tem que fazer discípulos. Falar de Deus, fazer discípulos. Porque o outro, que eu acabei adiantando dos fariseus, eu li aqui fariseus rápido, sobre orar no automático. Já te contei isso, a gente está abrindo nossa vida com você aqui, e a gente já te contou que a gente orienta os nossos filhos e a nós também a não orar no automático. Então, Deus não quer nem que eu fique repetindo uma oração. Entenda, Deus fala para a gente não usar vãs, Jesus fala, para a gente não usar vãs repetições. Então eu não devo ficar repetindo uma coisa como se Deus não tivesse escutado o que eu já disse. Deus não quer isso. Deus quer sinceridade. Então orar no automático é você falar uma frase muitas vezes automaticamente. Exemplo, Senhor meu Deus, muito obrigado por esse alimento que o Senhor me dá hoje, em nome de Jesus, amém. Amanhã você ora igual, depois da manhã... E chega um momento que você está falando aquilo mais como um ato religioso do que realmente como uma coisa pensada no que você está dizendo. Ou então você repetir alguma oração, achando que o repetir essa oração vai te trazer algum benefício. Deus não quer, Deus quer um relacionamento livre. Fala para mim, se faz conhecido a Deus, sabe? Se abre para Ele, contando o que você quer. E é o texto, agora sim, dos fariseus. Então, que era um grupo religioso da época. Vamos lá. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Lucas 18, 11. E a parte que fica pra gente orava de si para si mesmo. E a gente tem que tomar cuidado para que a nossa oração em público não seja essa oração do fariseu, tanto no automático como buscando aparecer, olha como eu falo bem. Buscar palavras rebuscadas para falar com Deus por vaidade é errado. Abre o seu coração de forma humilde, lembra com quem você está falando. É o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não é qualquer um. Então não adianta você querer impressionar Deus com o seu tom de voz, com o seu impostar de voz. Não vai impressionar Deus. Deus quer o teu coração e não automaticamente pensado. Mas a gente vai agora para uma parte de ativismo. Ativismo quer dizer atividades. A gente falou de proativo semana passada, mas olha só. Deus não quer que você trabalhe para Ele de forma automática, buscando um pagamento. Olha como eu trabalho na igreja, olha como eu faço a segunda parte que eu escrevi aqui, faço filantropia, eu ajudo o próximo, faço caridade, dou esmola, olha como eu sou bonzinho. Nada mais é do que o fariseu lá de cima, o religioso. Não é para acontecer isso. E outra coisa também, ser sincero da forma errada. Eu coloquei isso porque tem gente que vai para o inferno sendo sinceramente errado. Se eu não pegar o que eu penso e botar um reflexo na Bíblia, eu olhar o que está escrito na Bíblia, mas na Bíblia, não é no livro XYZ, não é no livro, é na Bíblia. E olhar, deixa eu ver se essa prática que eu faço religiosamente está certa ou não está. Deixa eu ver se na Bíblia eu posso ter essa atitude perante Deus. Não é o que o líder religioso XY falou para mim. Mesmo, o pastor foi lá, o pastor falou que eu tenho que fazer tal coisa para ser abençoado. Está escrito na Bíblia? Não faça. Não faça. Você pode estar sinceramente errado. Ou então o fato de você ser gente boa, eu ser gente boa, Simone ser gente boa, olha, sou gente boa, tá? Não adianta, porque não é essa a condição para a gente ir para o céu. Então,
O fato de você ser gente boa, isso, amém, que legal, amém, a gente fala, ó, bacana, concordo, muito bom você ser gente boa, tem que ser mesmo, mas isso não te leva ao céu, porque a condição para você ir para o céu é você aceitar Jesus. Essa condição não foi criada pela gente, foi Deus que deixou essa condição. Então, por mais que eu me contorça, falo, mas não, tá errado, foi Deus que criou essa condição. Então, para ir para o céu, eu preciso. Então, vou repetir, trabalhar para Deus de forma automática não adianta, fazer filantropia, caridade, dar esmola, ser sincero da forma errada. O fato de ser gente boa também não, e a Simone vai ler o texto que está lá em Mateus 7, 22 e 23. Olha lá. De pessoas que fazem o bem, pessoas boas. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 22 e 23. Então a gente precisa entender que não adianta o meu ativismo religioso, não adianta eu fazer nada para alcançar a misericórdia ou a dó, a pena de Deus sobre a minha vida. Eu preciso aceitar Jesus e ser obediente a Ele, entendendo que na Bíblia estão escritas todas as coisas que eu preciso para ser um servo de Deus. Nada além da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então eu vou olhar lá e vou entender. Se eu não estou fazendo isso aqui, eu estou errado. E algumas atitudes que eu tenho podem me levar para o inferno. Não importa se você é cristão evangélico, se você é de outra religião, pega a Bíblia e olha. Se você está fazendo alguma coisa que não está na Bíblia, não faça, porque Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. A gente vai encerrar o nosso vídeo dizendo que não existe cristão secreto. Agente secreto só existe em outra área. Não existe cristão secreto. A gente tem que se posicionar. A gente tem que ser uma pessoa que tem posição, porque a gente precisa dar fruto. Desta forma, a gente não vai para o caminho errado. E se você não quer ir para o inferno, como a gente colocou lá no começo do vídeo, você pode estar a caminho do inferno e não sabe, eu não quero ir. Agora eu fiquei com medo. O que eu vou dizer para você? É simples. Aceita Jesus como seu Salvador. Aceita que Ele morreu numa cruz, no teu lugar, como morreu no meu, da Simone. Que Ele ficou sepultado 3 dias, sepultado quer dizer enterrado 3 dias e 3 noites. Depois Ele ressuscitou. E foi para junto de Deus. Quem acreditar nisso, garante a vida eterna. É isso. E aí você vai conhecer, que é o vídeo da semana passada, você vai conhecer mais de Jesus e vai dar frutos. E repetimos o finalzinho do vídeo da semana passada. Então o que a gente quer com esses 2 vídeos? Que você dê frutos. Bastante frutos. Tem mais alguma coisa para falar? É isso aí. É isso aí. Então, gente, agora sim, finalzinho do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar o nosso vídeo, ajudar a gente com o algoritmo. O algoritmo só entende que tem relevância se você distribuir o nosso vídeo. Manda no teu grupo de WhatsApp que você sabe que pode. Não seja inconveniente, tá bom? Se você sabe que tem pessoas que vão ser agredidas nesse grupo, não manda, porque a gente não quer criar inimizade com ninguém. Mas manda para as pessoas que você tenha a chance de falar. Tá? Talvez não dê para mandar para todo mundo, mas manda para alguém que essa pessoa aqui eu vou mandar. E vai aumentando a sua rede de mandar, vai incentivando as pessoas a mandarem um vídeo para frente. A gente só está falando de Jesus aqui, tá bom? Gente, beijão. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.